candidato, né, para a Prefeitura de Cabo Frio desse ano? Concurso? É, cada pessoa lá, um Rapaz, indivíduo. eu acho que sim. Eu vi falar também, eu até pensei que não fosse, mas não sei se saiu o edital aí já, né? Já estavam noticiando, mas tem que esperar sair o edital. Se o edital sair, mas é complicado porque tá em processo político de mudança, né? Agora, eleição, e a gente já está entrando em novembro. E tá todo mundo enrolado, né? É, mas se abrir, tiver alguma uma vaga que você pretenda lá, mete bronca. Faz sim. Lá em Macaé, muita gente entrou na virada, no outro antigo prefeito estava saindo, fez um concurso, aí o pessoal, né, o pessoal que passou, entrou outro prefeito, mas mesmo assim ele teve que chamar. Se não chamar, também o pessoal entra com processo, dá um jeito, não, é uma tentativa, né? É bom. É meio complicado fazer um concurso agora final do ano, final do mandato dele, né? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Beatriz? Tudo sim. Isso aí. Chegou, já tem 8 pessoas. Milka, Beatriz, Maria Clara, Mariana, Samuel, Thalisson, Thales. Tem uma galera já aqui. Show de bola. Boa tarde, Thales. Boa tarde, amigo. Beleza? Isso aí. Samuel também. Então, gente, o papo hoje é rapidinho, né? Não precisa. É um tema que a gente. Acho que vocês estudaram no segundo ano, que é demografia. Na verdade, quando vocês estudaram demografia no segundo ano, era tudo junto, né? Agora está mais fracionado. Então, esse capítulo agora a gente vai focar só em alguns pontos, né? E eu destaquei alguns conceitos aqui importantes para não só resolver os exercícios que estão propostos aí, né? Como também para ajudar em exames, né? Normalmente, como essas questões caem nos exames, né? Principalmente, né, o Enem. Então vamos lá, galera. Eu passei duas atividades, né, a 18 e 19, mas uma é complemento da outra, né? Não botei todos os exercícios dos capítulos, né? A atividade 18 botei alguns exercícios, 19 também alguns exercícios escolhidos ali para não. Oi, tudo bem, Juliana? Para não ficar. Tudo bem sim, você? Tudo bem. Para não ficar muito sufocante, né? Então é aquele negócio, né? A gente tá. Vamos começar aqui com a estrutura etária ativa, né? É uma continuação. Eu escolhi botar esses dois volumes de uma vez, em vez de colocar um da frente A da frente B, para não ficar em assuntos diferentes, né? Então a gente faz um bate-papo aqui, né, sobre um assunto só. Na semana que vem, eu já coloco dois da frente B, diferente, né? Porque são também os dois da frente B são de assuntos parecidos, né? Então vamos lá. Sobre a estrutura etária ativa brasileira, nativa primeiro, né? O primeiro conceito aí é o conceito de dinâmica populacional. Vocês podem ver logo quando vocês abrem o capítulo, né, a atividade 18, fala sobre transição demográfica. Então, a evolução da população é para a gente entender como é que a população evolui, principalmente, né, nesses últimos, da Revolução Industrial até aqui, né? A população mundial, ela se manteve de uma certa forma constante, né, até a Revolução Industrial. Não que ela se manteve constante, né? Existe até uma questão na página 145 que quebra um pouco isso que eu falei aqui, que tem um gráfico
uma evolução, né, da população humana até durante várias revoluções, né, de vários períodos de revoluções agrícolas. Então, as últimas revoluções agrícolas, como a Revolução Verde, né, da Idade Média para cá, é que a população começou a tomar um crescimento mais vertical. Mas, voltando aqui, né, a partir da Revolução Industrial, a gente vai ver algumas mudanças que, nos estudos populacionais, acabaram dividindo, né, esses períodos como marcos diferenciais da população. No livro de vocês vai ser chamado de estágios, né? Mas como a população passa por vários estágios, então na página 638 tem um quadro, eu botei esse quadro aqui, é um pouco parecido com o que vocês têm na página 638, mas ilustra bem. Tem aqui, onde está TBM aqui, no livro de vocês está taxa de mortalidade, mesmo, taxa básica de mortalidade. Onde está TBN, taxa básica de natalidade. Então, se a gente parar para prestar atenção aqui, a gente vai ver que no primeiro período, no primeiro período existia uma alta taxa de mortalidade e uma alta taxa de natalidade. É logo ali quando se inicia, né, o período da Revolução Industrial, né, e das melhorias também em questão de medicina, né, doença, fome, muitas crianças morreram pelos poucos conhecimentos médicos da época. Ou seja, a partir do início da Revolução Industrial ali, a população começa a crescer muito, mas muita gente ainda está morrendo de doenças, né, de vítimas de fome, de doenças. Então, a taxa básica de mortalidade ela continua alta, porém a taxa básica de natalidade também está alta. No segundo estágio e no terceiro estágio já há uma mudança. Se vocês olharem no quadro bem abaixo ali, melhorias nos cuidados médicos, no abastecimento de água, saneamento, diminuição da mortalidade infantil. É claro que isso é mais no mundo desenvolvido, né? Naquela parte do mundo onde estava se desenvolvendo, onde estava acontecendo a Revolução Industrial, né? Na Europa e América do Norte, principalmente. Então, nesse período, vai haver o quê? Uma queda, né, na taxa básica de mortalidade. Mas vai continuar a taxa de natalidade vai continuar alta. Ou seja, a população do mundo aí vai sofrer um boom. É um estágio da dinâmica populacional, que é onde as populações sofrem um boom. A característica de uma pirâmide para esse período seria aquela pirâmide clássica, né, que com muito nascimento mesmo, né? Depois, no terceiro estágio aqui, as populações já começam, as taxas de natalidade começam a baixar. Por que as taxas de natalidade começam a baixar? A gente pode reparar aqui, deixa eu mudar de óculos aqui, que esse óculos aqui está dando uma duplicidade. Melhorias nos cuidados médicos e alimentares, né? Crescimento acentuado, crescimento lento. Por que acontece esse crescimento lento? Porque principalmente nos países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos, a população urbana começa a superar a população rural. A população rural ela tem uma característica, num período de economia mais rural, né, num período até anterior à industrialização, de necessidade mais de braços de mão de obra. Então, normalmente, as famílias rurais, a família no mundo rural, tende a ter mais filhos, ao contrário das famílias no mundo urbano, nas cidades. Normalmente, se você pegar uma família de classe, uma família urbana e comparar com as famílias, né, a família urbana e comparar com as famílias rurais, no mundo rural, vai ver que no mundo rural as famílias têm muito mais filhos. O Brasil, até a década de 1960 e 70, a maioria da nossa população era rural. Por isso que a gente, se você olhar, né, principalmente vocês verem os seus avós, né, os seus bisavós, os meus pais, por exemplo, eles eram filhos de uma família muito mais extensa, muito mais ampliada. Por quê? Porque eles são de um mundo que ainda é
rural. Mesmo aquelas pessoas que viviam já no mundo urbano, ainda tinha aquele costume do mundo rural. Então, as perspectivas de vida eram de uma população rural. Conforme o mundo vai se tornando, a sociedade vai se tornando mais urbana, mais urbanizada, né? Tanto a dinâmica econômica como a dinâmica cultural muda. Então as pessoas as mulheres passam a pensar em ter filho mais tarde, né? As pessoas passam a ter mais escolaridade, então os métodos anticoncepcionais passam a ser mais utilizados, né? As pessoas passam a ter mais informação, então há uma queda na taxa também de natalidade. É o que está se passando hoje, por exemplo. A Europa, Estados Unidos estão nessa faixa já. O Brasil está entrando ainda nesse período de queda na taxa de natalidade. O Brasil está saindo do boom demográfico, né? E está passando por um período de transição demográfica, ou seja, passando por um regime de crescimento demográfico para a estabilidade demográfica. A palavra transição demográfica resumindo, é isso aí, é a passagem de um estágio de crescimento demográfico para outro, desenvolvimento demográfico para outro, ou seja, o Brasil é um país que estava num estágio de crescimento demográfico, né, de explosão demográfica, e agora ele está passando por um período de estabilidade demográfica, ou seja, a população, o número de nascimentos estão diminuindo, né, e primeiro diminuiu o número de mortes. Então, fez com que a população crescesse mais ainda, que o nascimento continuou, né, alto. E agora o Brasil passando por esse período de transição. Então, é só para ilustrar aqui, né, as pirâmides etárias. Né? Para entender uma pirâmide etária, botei aqui, as pirâmides etárias são gráficos que representam a população em um determinado momento, mas a sua leitura possibilita analisar a evolução da população de uma sociedade em um determinado tempo. É importante estar atento para a relação entre a base da pirâmide e as camadas intermediárias e o topo da pirâmide. Primeiro aqui, né? A pirâmide representa, por exemplo, aqui, né? Ela representa o momento. Por exemplo, uma pirâmide aqui de 2060 está representando 2060, de 2040 de 2040, de 2013 2013. Mas se você observando a pirâmide, você vai ver, por exemplo, se tiver poucos adultos agora, né, se a parte do meio aqui da pirâmide tiver estreita, né, isso nos leva a entender que no passado houve pouco nascimento, né, que houve uma diminuição da taxa de natalidade por algum problema. Né? E essa diminuição da taxa da natalidade, né, pode ser analisada você olhando uma pirâmide de hoje. Você pode olhar para o passado olhando uma pirâmide da atualidade, como na questão 2, na página 642. Tem uma pirâmide bem irregular, com duas anomalias, uma na base da pirâmide e outra lá quase no topo da pirâmide. Na base da pirâmide significa que essa anomalia aconteceu há pouco tempo. Quer dizer, crise após o fim da União Soviética. E lá no topo da pirâmide, já que o topo da pirâmide da população mais idosa, significa que essa anomalia, esse estreitamento, é resultado de um acontecimento mais no passado. Ou seja, aqui a Segunda Guerra Mundial. Né? Devido à queda na taxa de natalidade lá na Segunda Guerra Mundial, né, as pessoas que estão nessa faixa etária de 75 a 79 anos é uma faixa etária com uma população menor, né, com uma quantidade menor de pessoas. Então a gente pode analisar o passado, como a gente pode analisar também, comparar regiões diferentes, como países diferentes, como continentes diferentes, como a África e a Europa, e observar o desenvolvimento de cada uma dessas regiões. Olhando a da África, por exemplo, em 2006 e da Europa em 2006, a gente pode ver que na África a base da pirâmide é bem larga. Isso mostra que existe atualmente uma enorme taxa de natalidade, mas o estreitamento agudo, né, no topo
faz a gente ver que também a taxa de mortalidade na África é muito grande, né? A gente pode concluir que isso é devido à guerra civil, à fome, né, à qualidade de vida, o acesso à saúde e muitas outras coisas. Em contrapartida, na Europa é o contrário. A gente vê um estreitamento na base, quer dizer que a gente pode imaginar que existe uma taxa de natalidade em declínio. A maioria da população é adulta, né? Até de 15 a 64 anos, mas ainda pouco os idosos, né? Bem estreito, porque justamente a Europa passou por uma guerra no passado, né? A maioria dessa população de acima de 70 anos de idade, né, nasceu na época de guerra, numa época de baixa taxa de natalidade. Já a outra população de 60 anos para baixo nasceu depois da guerra, justamente no momento que a Europa sofreu um boom, uma explosão, né, de nascimentos, é a chamada época do baby boom, né, do boom de nascimento de bebês. Mas a gente pode até pensar no futuro da Europa, por exemplo, né? Essa parte mais larga, ela vai ficar mais idosa, então a quantidade de idosos vai ficar bem maior. Mas com a quantidade, essa baixa taxa de natalidade, isso pode afetar no futuro da Europa a população economicamente ativa. A população economicamente ativa é o quê? Aquela população que trabalha, né? Aquela que não é aposentada e não é muito nova, não é criança ainda para, né, para estar no mercado de trabalho. Então, essa população, no futuro, pode ficar complicado para a Europa devido às baixas taxas de natalidade. Isso é só para mostrar para vocês que como a gente pode avaliar uma pirâmide, né? A gente pode ver a história de um país, né? Entender um pouco a história recente de uma região e comparar as regiões também. Aí eu deixei para vocês aqui também alguns conceitos importantes para fixar, né, esses conceitos. É bom a gente gravar e reforçar o conhecimento sobre esses conceitos. Transição demográfica, né? Aquilo que eu falei, e quando uma determinada região ou um país passa por um período de um estágio demográfico para outro, ou seja, de um estágio, por exemplo, de crescimento demográfico para a estagnação. O momento que ele passa para de um período, de um estágio para o outro, né, como aquela primeira figura lá, esse momento aí é chamado de transição demográfica. O boom demográfico é justamente a explosão demográfica. Por algum momento, por exemplo, se a população começar a crescer demais, por exemplo, a população da Europa no século XIX, da virada do século XIX para o século XX, né? Devido aos cuidados médicos, né, pararam de morrer muitas pessoas, muita gente deixou de morrer, né, de fome, de problemas de saúde, mas não houve uma... As pessoas continuaram nascendo, a taxa de natalidade continuou alta, então existiu naquele momento um boom demográfico. Outro boom demográfico que aconteceu na Europa também foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? Logo depois que foi implantada aquele estado de bem-estar social, aquelas medidas econômicas com a ajuda do Plano Marshall, que fez a recuperação econômica da Europa, fez também nascer muita criança. E a Europa sofreu um boom demográfico naquele momento. O bônus, né? Bônus demográfico ou janela demográfica, que eu esqueci de botar o demográfico, né? Bônus ou janela demográfica, né? É justamente a população que está, né, em estágio de crescimento, está grande. Então, quando a população está grande, né, principalmente quando a população economicamente ativa é bem farta, né, ela tem bônus demográfico. Quer dizer que a população economicamente ativa, né, a PEA, é outro conceito aqui que a gente tem que... Né, a PEA, população economicamente ativa. É aquela população, deixa eu botar aqui aqui, ó, por exemplo, na pirâmide azul, nessa pirâmide da África e da Europa aqui, de azul. A gente vê que na Europa tem uma PEA muito mais farta, né? Nesse período aqui de 2006, enquanto que na África, né, não tem tanto. Na pirâmide aqui, por exemplo, de 2040, a população economicamente ativa é bem maior do que de 2013 e menor, né, que
e maior ainda também que a de 2060. Então, essa população que trabalha, né, que economicamente ativa, que contribui mais para a economia, né, como eles dizem, se ela é farta num país, o país tem um bônus demográfico, né, ou janela demográfica. Então, eu já falei para vocês o que é PEA, né, população economicamente ativa, se cair alguma questão, né, em concurso, em prova, ou aqui mesmo, com essa sigla, é população economicamente ativa, população adulta, de 15 a 60, dependendo de 20, de 15 ou 16 a 65, a 70, né? Com a reforma da Previdência, né? Essa população economicamente ativa passa a ser um pouco mais extensa, né? A população PNEA, né? PNEA, população não economicamente ativa, ou seja, aquela população de aposentados ou de crianças, né? Então, já na outra atividade, né, na atividade 19, né, que segue, a gente vai tratar mais da população brasileira. O que vai tratar mais da população brasileira? Aqui eu também deixei alguns conceitos importantes aí para vocês né, guardarem, porque cobra em prova, né? Estrutura étnica da brasileira, né? Eu coloquei essa bandeira, eu coloquei esse panorama aqui da população brasileira, né? Tudo de verde e amarelo, com a bandeira nacional. Porque normalmente quando se fala em população brasileira, se fala assim, povo brasileiro, as pessoas têm a ideia de homogeneidade, né? A ideia de que a população brasileira é a mesma, né? Que nós somos um povo só, com uma constituição só, né? Essa ideia é errada hoje, né? Na verdade, a gente sabe que o povo brasileiro é bastante diverso, então ele tem uma constituição étnica, né, diversa também, como a maioria dos povos aqui na América Latina também. A estrutura étnica brasileira ela é bem diversa, né? Ela é composta, né, do elemento europeu, que já é bem diverso, né? Tem um colonizador português, teve o período de final do século XIX para o início do século XX, que com a mudança do regime escravista para o mão de obra assalariada, vieram imigrantes italianos, portugueses, alemães, né, japoneses, e tem um autóctone, né, que é a população indígena, a população que já era também bem diversa, várias nações indígenas, vários grupos indígenas, né? Então, pensar a população brasileira é pensar em diversidade étnica. Então, por isso que ela contrariou. Aqui embaixo eu coloquei o conceito de democracia racial. Por quê? A geração de vocês nem tanto, mas a minha geração, a gente aprendia na escola, por exemplo, que o Brasil era formado pelas 3 raças, né? O índio, o negro e o branco europeu, o negro africano e o índio da terra. Mas essa ideia era passada como se fosse todos eles se fossem um só, né? O índio um só, um africano um só, o europeu um só, e eles 3 se uniram, né, de uma forma harmônica e formaram um povo só, que é o povo brasileiro, né, a chamada democracia racial. Isso é um conceito que ele é basicamente extraído de uma obra de um famoso antropólogo brasileiro, né, Gilberto Freire, na década de 1920 e 30, um período também muito peculiar para o desenvolvimento dessas ideias. Essa ideia dele, né, está num livro chamado Casagrande e Senzala, tem muito a ver, né? A ideia pode ser até comparado um pouco, por exemplo, com a obra de Macunaíma, né? De Mário de Andrade. Então, se vocês veem, vocês já assistiram o filme ou leram o livro, a obra Macunaíma fala sobre essas 3 raças também. Não é que esteja errado, mas é um conceito assim um pouco reducionista. Ele se reduz muito, ele simplifica demais o que é o nosso povo, que é o brasileiro, né? O brasileiro é bem mais diverso, né? Então, até mesmo o elemento autóctone, então, o elemento indígena, ele era diverso. O elemento que veio da África, ele era diverso também, de várias nações. O elemento europeu também ele é muito diverso. E essa pluralidade da população brasileira, ainda mais, né, fica muito mais acentuada
espalhada por um território que é também continental. Que o Brasil é um território que tem dimensões continentais, né? Para finalizar aqui, as diferenças, né, regionais, né, a concentração da população brasileira, né, como a população brasileira se configura por todo o território, né? A parte mais escura aqui, se vocês podem observar no mapa, né, está concentrada, que é a parte onde tem mais pessoas por quilômetro quadrado, né? Onde está mais escuro, chega próximo a 100 pessoas por quilômetro quadrado, onde existe maior densidade demográfica. Lembra daquele conceito? Densidade demográfica, né? Maior quantidade de pessoas por metro quadrado, por quilômetro quadrado. Então, essa densidade demográfica, né, fica muito mais intensa no litoral. Isso tem muito a ver também com o nosso desenvolvimento, desde da colonização portuguesa até o desenvolvimento industrial. Esse desenvolvimento, né, se deu muito próximo ao litoral. Então, as maiores cidades brasileiras, você vai ver que as que se envolveram mais são próximas do litoral. Rio de Janeiro. Professor, Pode falar. Demograficamente, qual é o estado que tem mais pessoas? São Paulo, né? São Paulo. O mais populoso é São Paulo. E São Paulo passou por um crescimento populacional assim muito grande, principalmente depois do final do período escravista e o início da industrialização, né? Final do século XIX, começo do século XX. Foi bom você tocar nesse assunto, porque tem uma questão aqui. Deixa eu botar aqui ela. Sim. A questão número 2, na página 646, número 2 da questões extras. Essa questão eu passei. Fala sobre São Paulo. Foi bom você tocar nesse assunto, Thaleson. Durante muito tempo, a população, então, Vila de São Paulo, né, como era conhecido São Paulo ontem, foi pouco expressiva. Seu crescimento foi, contudo, extremamente rápido durante o século XX. A partir do século XX, a população de São Paulo começou a crescer muito. A gente tem que levar em consideração que no final do século XIX, né, São Paulo implementando aquela produção cafeeira, não é nem industrialização, mas a produção cafeeira no Oeste Paulista, que troca o trabalho escravo, né, pelo trabalho assalariado, vai atrair o quê? Uma população enorme de imigrantes, alemães, italianos, portugueses. E depois vai vir a industrialização, onde São Paulo vai ser pioneiro. São Paulo passa a ser a cidade de uma cidade com uma população pequena aqui. A gente vê em 1800, 1900, 239 mil habitantes, né? Menor que a cidade de Macaé em termos de população. Em 1920 já está com 579 mil, em 1940 já tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, São Paulo cresceu muito nesses últimos anos, né? Na virada do século XIX para o século XX e durante o século XX. São Paulo, e durante a industrialização do Brasil, São Paulo foi o motor da industrialização brasileira. Foi o estado mais industrializado, né? Que mais se desenvolveu. Existem mais cidades populosas em São Paulo do que em qualquer outro estado. Então, a sua pergunta foi relevante, principalmente em relação à questão, principalmente em relação ao que eu estou falando aqui. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa, abordar mais algum tema ou alguma, né, interrogação, alguma pergunta sobre esses dois capítulos, né? Que praticamente se ligam, né? Se interligam, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Me tira uma dúvida, não sei se eu entendi direito. Tipo, a transição demográfica, ela está sempre acontecendo, certo? Tipo, ela acontece de geração em geração, por exemplo. Vou falar. Tipo, vamos supor, a geração de 1960 a 1980. Aí eles crescem, têm seus filhos, e aí a geração de, sei lá, 1990 até 2010. Essa geração antiga vai morrer, beleza. Aí, tipo, aí tem a junção dessas duas gerações. Aí vai ter uma maior população. Tá dando pra entender alguma coisa? Você está perguntando
Você está perguntando se essa transição, essa mudança, transição demográfica significa essa mudança de população, Isso. de gerações. Não. Transição demográfica são regimes, né? São estágios de crescimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês para vocês de novo lá no começo aqui. Esse quadro aqui, ó, que também tem no livro de vocês. Esse quadro aqui que também tem no livro de vocês, ele está mostrando o quê? Essas linhas verticais, né? Que tá no livro de vocês está escrito assim, estágios, significa esses estágios de crescimento. Estágio de crescimento, por exemplo, assim, a população brasileira é essencialmente rural, né? Vive espalhado no campo. Aí acontece a Revolução Verde. A Revolução Verde, por exemplo, né? A produção de mais alimentos faz melhorar a oferta de alimentos. A industrialização faz, né, as pessoas irem para as cidades. Naquele momento ali, né, continua nascendo. A população já tem uma natureza de uma taxa de natalidade grande. Mas naquele momento ali, devido às melhorias no meio urbano, devido às melhorias em cuidados médicos, de abastecimento, de água, de saneamento, a mortalidade cai. Então a população passa a crescer demais, crescer muito, porque nasce muita gente e diminui a mortalidade. Então ela está ali num boom populacional, né? Tá num período de crescimento populacional. Mas no futuro, vamos dizer, que é o estágio que a gente está chegando, a população urbana começa a mudar a sua característica, né? As mulheres começam a estudar, né? As pessoas passam a estudar mais, porque as carreiras urbanas exigem que a pessoa se qualifique, termine pelo menos o 2º grau. Então as pessoas vão ter mais informação e vão começar a pensar, projetar, planejar suas vidas, né, para o futuro. Vão assim, não vão casar tão cedo, não vão ter filhos tão cedo, não vão ter a mesma quantidade de filhos que tinham no passado, não vão sofrer com muitas doenças, né, porque o tratamento médico está. Mas mesmo assim, elas não vão ter muitos filhos. Então, a taxa de natalidade vai continuar, a taxa de mortalidade vai continuar baixa, mas a taxa de natalidade também vai baixar. Então, essa queda na taxa de natalidade vai fazer com que a população comece a se estabilizar. Então, a população que vinha crescendo demais por uma alta taxa de natalidade e uma baixa taxa de mortalidade, com essa baixa taxa de natalidade, ela vai se estabilizar. É o que acontece aqui, por exemplo, no estágio entre o estágio 2 e o 3 aqui, ó. A taxa de natalidade também começa a cair. No estágio 3, a taxa de natalidade começa a cair. O crescimento natural começa a cair. A gente está falando aqui de crescimento natural. A gente não está levando em consideração migração. Então, transição demográfica é uma transição de um regime demográfico para outro regime demográfico, né? Por exemplo, a Europa já está no último aqui, né? A taxa de natalidade está crescendo, caiu tanto que a população já não está nem mais estabilizada, ela já está diminuindo. O que está acontecendo também com o Japão. E isso é um problema para o futuro do país, né? Porque vai faltar mão de obra, por exemplo, né? Vai prejudicar o crescimento econômico no futuro desses países. Então, eles já estão passando por um regime de decréscimo da população, né? Então, é o regime, é a mudança de regime ou estágio, né, demográfico. Não é assim geração em geração, não. Isso pode levar muitas gerações para acontecer. Pode levar 3, 4, 5, 6 gerações. Isso vai depender muito mais da mudança socioeconômica de uma região. Consegui ser claro? Entendi. Entendeu? Obrigada. Nada, que isso. Mais alguém? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Por enquanto, não, professor. Não, né? Então é isso. Assim, na verdade, a gente fez aqui tem algumas questões que eu, né, separei aqui para vocês fazer. Existe uma questão aqui na página 4,
né, que ela, na página 4, não, desculpa, na página 652, questão 4, né, que fala um pouco sobre essa diversidade étnica do Brasil, né, da população indígena. É uma questão polêmica. Vocês estão com o livro aí? Bota na página 652, se for possível. Essa página aqui, ó. 652. Ela fala de justamente da questão da população indígena. Existe aqui um gráfico com uma queda da população indígena desde a chegada, desde 1500, né, até hoje. Desde 1500 até mais ou menos 1957, 1980 e 1990 começa a subir. Mas a questão aborda, né, que esse crescimento da população indígena não é porque a população, né, realmente voltou a crescer, mas simplesmente porque mais pessoas passaram a se autodeclarar, né, pertencente à etnia indígena, né? Então isso é um problema, né, na verdade é um problema histórico no Brasil, né, onde muitas populações indígenas que foram, né, aculturadas, né, foram absorvidas pela colonização, perderam as suas identidades. E nos últimos anos esses movimentos para resgatar a identidade desses povos têm sido mais contundentes e têm levado a mais pessoas a se declararem indígena. Na Bolívia, por exemplo, a Bolívia é um país que tem a maioria da população, não vou dizer em 80%, 90%, mas a maioria da população se declara indígena. E essa maioria da população de camponeses e da classe trabalhadora se declara indígena, né? É um país ainda que tem uma população rural muito grande, né? É diferente ainda do nosso país, que a população urbana está superando a população rural, mas a Bolívia ainda tem uma população rural muito grande. No meio rural, essas identidades indígenas têm feito, né, mais pessoas aderirem a essa identidade e a crescer o número de indígenas. Isso aí é uma questão, eu peguei essa questão e dei uma olhada na internet, né, e há muita polêmica em relação a essa questão. É bom, uma questão para ser pensada, né? Fica livre aí para vocês, né, questionarem, lerem mais sobre esse tema. Existe aqui uma relação, o texto, né, que o enunciado fala sobre, é um texto da Organização Internacional do Trabalho de 1989 que fala justamente sobre essa questão das identidades, né, indígenas. Mas é isso aí. O que eu queria falar para vocês é isso aí, que é a conversa que a gente ia ter sobre essas duas atividades. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Juliana. Professor, eu tenho uma dúvida, mas eu vou te mandar mensagem, tá bom? Tá, pode mandar, tranquilo. Não tem problema nenhum. Show de bola. Valeu, gente. Tranquilão, então. Já que ninguém mais quer fazer mais alguma pergunta, a Feijó pode mandar, fica tranquilo. Não só a Feijó, a Juliana, mas qualquer um pode ficar à vontade para perguntar no WhatsApp, no privado. Beleza? Tá joia então, professor. Tá joia? Qualquer coisa eu falo com o senhor então. Show de bola. Tranquilão. Tchau, gente. Tchau, professor. Valeu. Um abraço. Abraço.